É isso mesmo. Algumas dores nos membros inferiores podem significar compressão do nervo ciático. E para falar melhor sobre esse assunto, é claro que nós trouxemos um ortopedista aqui no estúdio da CBN Campo Grande nesta quarta-feira. Nós estamos aqui com o Dr. Diogo Carvalho. Bom dia, doutor. Olá, bom dia. Doutor, explica pra gente como ocorre essa compressão aí do nervo ciático, porque dor na perna, muita gente já associa com má circulação, problema cardíaco, né? Uma trombose, alguma coisa assim. Mas esse é um outro tipo de dor. É isso mesmo. A dor na perna, ela pode ser causada por vários fatores, né? Quando a gente fala da hérnia de disco, então a gente tem ali o disco intervertebral, e dentre desses discos nasce uma raiz nervosa. E essa raiz, ela nasce, ela desce na coluna e ela pode ir até lá no dedão do pé. Então, se nós temos alguma compressão ali, algum disco que formou uma hérnia, essa hérnia, ela encosta nesse nervo, ou ela gera todo um processo inflamatório ali, e aí a pessoa pode sentir dor desde a coluna, o bumbum, a perna, o tornozelo. Mas é pé. uma dor daí por trás da coxa, é isso? É uma dor que ela começa no bumbum, né? Vai descendo por trás da perna, não na parte, né? É na parte, realmente aqui, vai até pegando a panturrilha, dedão, daí, é isso? Isso mesmo. Geralmente essa dor da hérnia de disco é uma dor que ela pega a região posterior da coxa. Tá. Pega a coluna, o glúteo, a região posterior da coxa e ela desce até a panturrilha e podendo pegar a lateral do pé e até o dedão, né? E qual é o risco para a pessoa que está diante de um quadro inflamatório desse? Ela já tem dificuldade para caminhar, eu imagino, né? E não buscar uma ajuda médica, já no momento de crise. Qual é o risco aí? O risco, se você tem uma compressão mecânica pela hérnia de disco, ela pode machucar esse nervo. Então, o nervo ele transmite sensibilidade, transmite dor e perda de força. Então, a pessoa que tem uma hérnia de disco, a pessoa que tem uma dor forte e que ela não busca uma ajuda, ela pode ter muitos problemas, dentre ele até perda de movimento da perna, parar de andar, né? E isso pode ser momentâneo ou pode ser até definitivo, né? Isso pode ser momentâneo e pode ser definitivo. Na grande maioria das vezes é definitivo porque o nervo ele é uma estrutura que ele tem uma capacidade de regeneração muito pequena. Então, tudo que a gente fala sobre tratamento de hérnia de disco, nós devemos tomar muito cuidado para não deixar chegar a uma perda de força, porque depois que chega uma lesão dessa, aí já é um estado grave e a reversão é mais difícil. Doutor, e como identificar esse momento do paciente? Como que é feita essa identificação? Olha, ele já está perdendo força ou não? Aí a identificação ela fica a critério do médico através de uma anamnese, né, um bom exame físico. Mas para a pessoa que está em casa, que quer algumas dicas para saber, poxa, será que eu estou com uma hérnia de disco? Então, sempre que você tiver uma dor que irradia para a perna, uma dor que dura muito tempo, passou aí de 5 dias, uma dor que não melhora com medicamentos. Então, tudo isso aí deve ser alerta, né? Lembrando que não pode ser automedicação, né? Isso. Então, geralmente a pessoa tem aí em casa e ela tá com esses sintomas e a gente vê que ela não tem melhora, aí sim você deve procurar uma ajuda médica para poder fazer um diagnóstico e poder saber exatamente o que está acontecendo, porque pode ser uma trombose, pode ser várias coisas. E aí seria o médico, o profissional mais qualificado para poder fazer esse diagnóstico. No caso do ciático, ele talvez seja mais fácil até de identificar, porque ele deve pinçar até a coluna ali, não pinça? Isso. O ciático, na verdade, ele é o maior nervo que nós temos no nosso corpo e ele é formado por várias raízes que saem da coluna. Então, se você tem uma hérnia de disco na raiz L4, ela vai doer o ciático. Se você tem uma hérnia de disco na raiz de L5, ela também vai doer o ciático. Então, o ciático é um termo muito antigo, utilizado há muitos anos, que nada mais é do que alguma coisa que está irritando aquele nervo ou qualquer parte da coluna
que tem aquilo lá. Então, ciático é um termo muito usado. É um nomezinho no dia a dia. Feio, né, doutor? Ciático. É isso mesmo. Mas ele é muito usado no dia a dia e quando a pessoa tem uma ciática, não significa 100% das vezes que ela vai ter uma hérnia de disco, mas significa que ela tem algo que está incomodando o nervo. Já é o sinal de alerta, né? Já é um sinal de alerta. Pode ser uma hérnia, pode ser um tumor, pode ser várias coisas, né? E quais são aí os tratamentos nesses casos? Falando assim de hérnia de disco, o tratamento, nós temos várias modalidades, né? O tratamento conservador, na grande maioria das vezes, ele resolve o problema. Então, o que é o tratamento conservador? Isso. O tratamento conservador, para quem não sabe, é o não cirúrgico. Não fazer a cirurgia que todo mundo tem medo, né? Ainda mais na coluna, né, doutor? Fica mais todo na mundo coluna. apavorado. O tratamento conservador, ele pode ser feito de várias maneiras. Fisioterapia, acupuntura, osteopatia, eletroterapia, mesas de tração, mesa de flexo, terapia manual, infiltrações na coluna, né? Aplicação de ácido hialurônico. Então, assim, tem muitas modalidades de tratamento que podem dar resultado e, na grande maioria das vezes, ele dá resultado. São eficientes. São eficientes em mais de 95% das vezes. Não precisa ser encaminhado para cirurgia. E nesse caso, é primeiro momento tirar o paciente da crise, do processo inflamatório, e aí depois muito alongamento e depois chegar na fase de exercício físico, é isso? Isso. Então, assim, primeiramente tirar o paciente da crise, né? Então, geralmente vai aí uns 30 dias de tratamento. Depois que tirar ele da crise, é aí que eu costumo dizer que vem o verdadeiro tratamento. Como assim? Não é que é o verdadeiro, mas é onde a gente precisa avaliar o peso, se ele precisa perder peso, corrigir erro de postura, fazer um bom fortalecimento do core, que é aquele grupo de músculo que nós temos ao redor da nossa coluna. Para fortificar, Para fortificar. Porque muita gente pensa que a coluna é que dá sustentação, e não é a coluna, né? São esses músculos. Esse grupo de músculo, né? Que dá sustentação para a coluna. Isso, ele forma um colete de músculo ao redor da nossa coluna e eles são conhecidos como os estabilizadores da coluna. Então, depois, nessa segunda parte que a pessoa saiu da crise, é aí que a gente tem que tratar muitas outras coisas que levaram a pessoa a desenvolver. Por exemplo, o cigarro. Então, se a pessoa fuma, é importante ela parar de fumar. O cigarro, ele causa também, ele é responsável por problemas de coluna. Olha, não sabia disso. A gente sabia de problema de pulmão, mas problema de coluna... O que o cigarro não traz de ruim, né? Pois é, pra eu vida confundo, das doutor, pessoas. então não sei, mas é mesmo. Então, cigarro também. Olha esse alerta, você aí que fuma, inclusive vape, né? Não é, Sim, hoje não é com só certeza. cigarro. Cigarro eletrônico, né? De que forma ele pode... A nicotina... O que é? Não sei se tem nicotina no vape, mas eles se fixam nos músculos, não deixam o músculo... O que acontece? O cigarro em si, ele está responsável para aquela estrutura do disco intervertebral, onde está aquele gel... Ele é... O gel, nocivo para isso? Ele é nocivo para isso. Ele causa uma desidratação daquelas fibras e com isso a pessoa pode desenvolver uma doença degenerativa, ter dor na coluna e até uma hérnia de disco. Então, hoje a gente tem várias causas, né? O erro de postura, a genética, a hereditariedade, o tabagismo, a obesidade, o trabalho pesado, atividade física extenuante. Então, a gente precisa corrigir esses fatores, né, numa segunda etapa aí, para que a pessoa não volte a ter novamente problemas de coluna. E pior quando a pessoa combina alguns fatores, né? Então você tem uma pessoa que fuma e que, por exemplo, extrapola nos exercícios físicos sem orientação, né? Ou tem uma pessoa que está com má postura, que faz exercício errado e ainda fuma, né? Hoje em dia a gente tem todo tipo de pessoas que vão desenvolver hérnia de disco, mas para te falar assim, a mais comum é a pessoa sedentária, a pessoa sobrepeso, que tem bastante erro de postura e que já tem algum problema de saúde, uma diabetes, uma hipertensão e tem uma história familiar de problema de coluna. Então, esse é o paciente que mais a gente encontra no consultório. Ele tem múltiplos fatores de risco
para desenvolver problemas de coluna. A gente sempre ouve os médicos falarem que as pessoas um dia na vida vão ter dor na coluna, né? Sim, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 80% das pessoas vão ter, né, vão passar por um episódio de dor nas costas. Mas nem sempre isso significa algo grave. Uhum. Por isso que tem que ser investigado, tem que ser acompanhado, né? Uhum. Qual é a idade, doutor, em que a pessoa começa se é que existe uma idade aí, média, em que a pessoa começa a apresentar dor no ciático? Uma criança pode ter dor no ciático, por exemplo? Pode, mas não é comum. A idade mais comum seria dos 20 aos 45 anos. A idade mais ativa, né? A idade mais ativa, a idade que geralmente a pessoa, às vezes, para de fazer uma atividade física, ela ganha peso, né? Então, essa seria uma idade mais comum, mas ela pode atingir qualquer idade. Mas, para isso, seria geralmente essa idade mais comum. Muito bem. Informações importantíssimas aqui. Só quer complementar alguma coisa, doutor? O que eu gostaria de dizer para todos que é importante é que as pessoas sempre pensam em tratar depois que vêm os sintomas. Prevenção é tudo. E a prevenção, ela é muito mais importante do que a gente esperar o problema acontecer e depois tratar, né? No Centro de Tratamento de Coluna, nós temos medidas, né, preventivas que a gente pode fazer e tem também tratamentos que podem ser realizados. Mas o mais importante é a prevenção, saber como prevenir, né? Ter as orientações médicas adequadas para não deixar que o problema ocorra, porque a dor, ela é muito ruim, muito desconfortável. Uhum. Então, fica aqui um convite também a quem já teve um episódio ou está aí precisando de uma orientação, né? Buscar o Centro de Tratamento de Coluna, não é? Isso, quem tiver interesse pode seguir as nossas redes sociais. Para fazer prevenção mesmo, né? Isso mesmo, prevenção, tratamento, né? Uhum. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações, porque cuidar da saúde é fundamental, né? Eu agradeço e agradeço a todos vocês aqui também pelo convite. Doutor Diogo Carvalho, ortopedista do Centro de Tratamento da Coluna. Nós voltamos daqui a pouquinho.